Nessas rodas de conversa, nós temos trazido vários convidados, né, que, por sua experiência de vida, suas contribuições, suas criações, né, trazem uma contribuição para um modo coletivo de se virar. E um eixo que atravessa todas essas rodas de conversa é a arte, né? A arte é um dos modos de expressão que auxilia no processo de reexistência, de reinvenção, de ressignificação, de abrir-se a novas possibilidades de ser. A arte favorece o ato de compartilhar coletivamente experiências, o pertencimento a um coletivo, a inserção em uma cultura. Nós pensamos ser importante nos fecundar com as culturas populares, com as culturas indígenas, negras, que dão um suporte a um modo de vida mais solidário. Aceitação do meu convite, né? E tenho participado de seus seminários, assim, tem me dado um outro olhar sobre a psicanálise, né? Que amplia muito e modifica, e então eu gosto muito do seu trabalho, então é um grande prazer ter aqui com você. Boa tarde. Bom, posso falar, né? Sim. Quem tem que agradecer sou eu, né, Carmen? Pois, primeira vez que eu vou participar da sua roda de conversa, e, para mim, será uma volta a mais na minha trajetória. Então, essa trajetória que não cessa de não se escrever. Vou começar, eu busquei um parágrafo inicial do Lacan em televisão. Ele diz assim: digo sempre a verdade, não toda, porque dizê-la toda não se consegue. Dizê-la toda é impossível. Materialmente, faltam palavras. Então, é justamente por esse impossível que a verdade provém do real. Então, eu vou começar a trazer para vocês questões. O que é o real para Lacan? Estamos falando da psicanálise sobre a ótica de Lacan. Dentre muitas definições, eu escolhi a que condensa o que tentarei mostrar para vocês. O real é estritamente impensável. O real não para de não se escrever, mas não sabemos onde. Outra questão se impõe: qual a via de acesso ao real? Há 12 anos que eu coordeno o seminário de topologia na letra freudiana, e até hoje não encontrei uma resposta para desvendar o mistério alegre e triste de quem chega e parte, ou que se dissolve no silêncio, única verdade do real. Então, a questão que me causou para iniciar essa live foi: o que é o espaço? Diz Lacan, o espaço guarda muitos mistérios. Em 62, num seminário, Lacan nos diz: é desse fundo opaco que vocês devem partir. Então, não há teoria topológica válida sem que façamos intervir algo que nos leve à quarta dimensão. Quando eu me deparei com isso, eu me assustei. O que o Lacan está querendo dizer com quarta dimensão? Vai nos jogar no espaço mesmo. Então, caiu em minhas mãos um livro que eu aconselho vocês, que se chama Flatland, que, aliás, o Júlio conseguiu fazer uma cópia.
O País Plano, que é um romance a várias dimensões, de Edwin Abbott, classicista, teólogo e leitor de Shakespeare. Isso me incitou a imaginar o que poderia ser a quarta dimensão. Eu teria que começar por algum lugar. Esse autor descreve uma esfera em 3 dimensões, penetrando na superfície de seu país plano. E, na sua escrita, ele cria um mundo fantástico. Vou tentar resumir em poucas palavras. Imagine um sujeito da quarta dimensão que diz: sempre ao abrir os olhos, verás um plano que tem 2 dimensões e deduzirá ser um sólido que tem 3 dimensões. Mas também verás, sem reconhecer, uma quarta dimensão, ou uma verdadeira dimensão. Diz o autor, como é parecida na sua cegueira e intransigência a humanidade, de todas as dimensões. Estamos todos unidos pelos mesmos erros. Somos todos igualmente escravos dos respectivos preconceitos dimensionais, como disse um dos vossos poetas, do espaço. Um toque de natureza torna todos os mundos semelhantes. Estamos na época vitoriana, a época que ele escreveu, ano de 1889, quando esse clássico de ciência e ficção científica fascinou gerações e causa estranhamento até os dias de hoje. Aí a questão que eu deixo para vocês é: o que é a quarta dimensão? Podemos imaginar que a existência da quarta dimensão só existe na teoria. E mesmo nela, não temos todas as explicações, virtualmente, pois a quarta dimensão não existe. Mesmo assim, o físico Poincaré dizia: não quebrem a cabeça com a questão da quarta dimensão, pois é absolutamente impossível imaginá-la, mas mesmo assim ela existe. Essas palavras, o Lacan fala exatamente sobre o real. O real não existe, é impensável, mas ele está dentro do nó borromiano, que eles chamam nó, depois eu vou mostrar para vocês, que o nó é real. Então, ele consegue, com uma escrita, mostrar essa introdução da quarta dimensão na teoria topológica, na teoria dos nós. Dei um saltinho, mas eu volto. Em matemática, a terceira dimensão, que é comprimento, largura e altura, representam o espaço. Não podemos deixar de mostrar que tudo que acontece no espaço acontece no tempo. Logo, para descrever um acontecimento, é preciso mais um número que represente a medida de tempo, isto é, uma coordenada temporal, a quarta dimensão. Por isso que o último seminário do Lacan é Topologia e Tempo. Acho que é esse título, né? A Adriana está aí. É Topologia e Tempo, né? E porque ele inclui o tempo, que seria a questão do espaço da quarta dimensão. Então, tudo isso que pontuei tem a ver com o real, pois a quarta dimensão, eu vou dizer que é um furo. Por isso que a topologia, ela trabalha com furo. Ela bordeia o furo, que está em volta antes de uma torção. Então, depois, quando eu for mostrar a banda, já posso até mostrar. Se vocês têm aqui uma faixa,
se eu fizer assim, ela tem um dentro e um fora. Se eu fizer uma torção, eu estou trabalhando essa torção no espaço. O que vai acontecer? Eu vou criar uma banda de Möbius, onde o dentro e o fora estão em continuidade. Então, o que eu fiz aqui foi fazer uma pega no espaço para mostrar um trabalho com o espaço. Porque na geometria euclidiana, o que acontece é você colocar um objeto no espaço. E na não euclidiana, você trabalha o espaço. O espaço é o objeto. Então, a partir da topologia, o que Lacan faz é trabalhar objetos do espaço, que seria o toro, que não dá tempo de eu mostrar todos eles. Tem um toro, tem um crosscap, tem a garrafa de Klein e tem a banda de Möbius, que eu já comecei aqui, que seria a base de todos os outros objetos. Então, a banda seria essa primeira operação criada para organizar fundamentalmente os outros objetos topológicos, que eu já disse para vocês. Pois ela coloca no mesmo movimento a borda do furo e a superfície. Então, é nesse lugar que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu comecei falando da quarta dimensão, que eu estou trazendo para a topologia, para os objetos topológicos, é desse lugar que a escuta analítica funciona. Então, o que a gente faz dentro da análise é incluir esse espaço na nossa escuta. Se nós não fizermos isso, aí eu falo com a Carmen, a gente ficaria no binário, ficaria simbólico imaginário, não teria o real. Então, sim, quando a gente coloca o terceiro, esse terceiro que seria o real, para fazer, aqui está o nó borromiano, para fazer esse objeto, que é depois desses objetos de superfície, o Lacan entra no nó borromiano, porque cai nas mãos dele o emblema da família Borromi italiana, que é essa forma de estar ligado, olha aqui, se você desatar um elo, os outros caem. Então, numa família, se sair um membro, isso que o emblema quer dizer, se sair um membro, essa família se desmancha. Então, todos são responsáveis em manter o nome da família, etc., etc. E tem aqui esse objeto, já pulei da banda para o nó borromiano, mas tudo bem. Esse objeto, ele também é construído nesse espaço da quarta dimensão. Então, a gente pode chamar de escrita borromiana, porque se a gente colocar ele aplanado, você vai desenhar esses elos, tá? Com todo o ensino do Lacan, a partir de 62 para frente, ele começa a trabalhar a topologia, e lá em 74 ele tem um seminário só chamado RSI. Vou fazer um retrocesso aqui, falar de Freud. A gente não pode deixar de falar em Freud. Em Freud, a gente retoma a lógica da dupla inscrição, viu, Carmen? No binário de Freud. Sim, da lógica binária. Isso. Foi ótimo você ter trazido isso, porque tem tudo a ver. Então, ele trabalha no texto sobre o inconsciente, em 1915, a dupla inscrição. O que ele quer dizer com isso?
ele se pergunta, será que quando um elemento inconsciente, quando ele se torna consciente, será que ele muda de lugar? Essa era a questão do Freud. Como é que um inconsciente, quando se torna consciente, se tem esse lugar de mudança? Ele procurava uma escrita para dar conta do que é anterior, do que ainda não está lá, o que vai vir depois, em função do que estava antes. Olha só, parece que ele está querendo falar da quarta dimensão, que estava antes e que vai vir. E aí, sabemos que seus conceitos não deram conta da dimensão do que estava, do ato analítico, nos 5 casos clínicos. Sempre ficava ali algo em suspenso. Vem Lacan e traz a topologia. Se vocês entrarem na radiofonia, ele vai realmente responder essa pergunta do Freud. Então, ele vai dizer que tem uma superfície que é visível. E ele usa isso daqui, muito boa a imagem, como se fosse herpes em dia de festa a florescer no rosto. Então, qual é o lugar que ele está querendo dizer? É um lugar visível, não é o inconsciente profundo que passa para o consciente e que aí sim você pode dar conta, né? Não, está lá, bem visível, através dessas figuras topológicas. E lá, Freud, claro que ele é o nosso mestre, e em 1938, ele declara ser a psique uma projeção extensa, que nada sabe disso. Então, ele coloca a psique nesse espaço, sem saber de nada, ela está lá. Então, ele diz que não tem nenhuma outra derivação que seja verossímil. Então, o Freud, no final, ele chega onde Lacan já começa no seu ensino a trabalhar. Então, já falei do nó, vou falar o seguinte, nesse seminário Topologia e Tempo, em 79, o Lacan pronuncia essas palavras que, para mim, é como se fosse um epitáfio. Há uma correspondência entre a topologia e a prática. Essa correspondência consiste no tempo. Então, a topologia resiste e é nisso que a correspondência existe. Então, o que ele quer dizer? Topologia não é teoria, topologia é prática. Por isso que, se eu fiz sempre a pergunta, por que Lacan vai usar topologia no seu ensino depois de 72, por aí? Não, antes. 62, né, que ele começa no seminário 9. Estou fazendo confusão aqui. Então, a palavra topos é lugar. Lembre que o Freud pergunta qual é o lugar que isso acontece. E logos é estudo, que é um ramo da matemática, que estuda os espaços topológicos, sendo considerado como uma extensão da geometria. Então, já falei da geometria euclidiana, que o espaço, o objeto está no espaço, e na não euclidiana, que o espaço é o objeto. Então, tem as operações topológicas, e eu sempre me perguntei o que é uma análise, afinal.
porque quando a gente começa a trabalhar esses objetos, muitas pessoas perguntam, mas como é que eu vou fazer isso na escuta analítica? Eu vou olhar para o paciente, ver um nó borromiano, ver uma banda de Möbius, pegar, porque eu tenho vários objetos. Aliás, cadê o Fábio? A foto? Fábio, você podia colocar a foto na minha mesa, que dele está ouvindo? Sim, Fábio? Com os objetos. Bom, tudo bem, depois ele coloca. Então, vou colocar agora, já está entrando aí. então tá, ele me ouviu. O que é a topologia? A prática do furo e de sua borda. Então, não basta a gente, como Lacan fez no Leturgia, ele não colocou nenhum desenho, não falou dos objetos, ele descreveu cada objeto. Então, é um texto denso, que ele fez vários rascunhos até condensar, e aquilo mostra que a gente tem que pensar esses objetos topológicos dentro da clínica e não precisa manipular e torcer o paciente ou ficar fazendo com cordinhas. Até Lacan fazia isso. Trabalhava as cordinhas. Ele vai colocar a foto. Estou vendo. Problemas tecnológicos. Sim. Quase lá. Cadê a foto? Não apareceu, não, Fábio. Já, tá, é porque entrou a foto errada. Um dia a gente chega lá. Aqui. Eu gosto. Eu trabalho assim. Eu vou fazendo, eu vou desenhando. Eu tenho um caderno também com os desenhos, como Lacan fez em folhas A4, todos esses mise à plat, e no final ele entregou para o Vaperrot, que era um matemático que acompanhava ele, tem livros e livros sobre o nó borromiano, sobre a topologia, e então eu convido, né, quem me segue lá no seminário, de sempre construir esses objetos, principalmente o nó borromiano, que tem recorte, tem voltas e voltas e maneiras de construir, que a gente não pode só dizer nó borromiano. É um fazer. Pode tirar, Fábio. Tudo bem. Agora, o que eu vou fazer é aproximar a arte da psicanálise. Aí é que eu perturbei a Carmen. Ótimo. Aí a minha questão, porque eu sou artista plástica, fiz 20 anos de Parque Lage, escutava os professores, os alunos, eu trabalhava, não sei o quê. E, paralelamente, estudando psicanálise. Então, esse encontro das artes com a psicanálise, para mim, foi espontâneo. Eu não fui fazer uma coisa e outra. Então, a minha pergunta é: a arte opera com o mesmo mecanismo fundamental da psicanálise? Isso é para a gente pensar. Porque o artista, ao bordear o furo com a sua obra, ou melhor, ao tentar reencontrar o objeto perdido, que é o famoso da Jung freudiano, faltoso sob o termo de real, o real impossível a simbolizar. Diz Lacan, é de um encontro essencial que se trata, de um encontro marcado, ao qual somos sempre chamados, com um real que escapa. Diz Matisse, Henri Matisse, tenho em mim qualquer coisa para exprimir com os meios da plástica. Trabalho enquanto isso não sair. Então, vocês veem que a postura, o pensamento de um artista é também fazer o seu trabalho, fazer surgir do seu trabalho
algo que tenha identidade com ele, com o próprio artista. Então, é como se ele estivesse buscando um sujeito, esse sujeito do inconsciente. Isso eu vi nos meus trabalhos. Quando eu fui entrevistada por uma aluna de design da PUC, Annelise, depois ela vai ver, e ela queria entrevistar a artista plástica. Tudo bem. Aí eu comecei a falar dos meus quadros, tem um aqui atrás, vocês veem que tem um recorte, o quadro, escrita, não é à toa que eu sentei aqui. E aí eu comecei a perceber, nessa entrevista, que o que eu fazia o tempo todo era a construção da banda, com esses recortes, onde eu queria trazer um espaço de dentro ou fora para dentro, ou de fora para dentro. Isso daí me incomodava muito. Teve um quadro que aqui eu coloquei um espelho, e teve outros que eu coloquei vazados, aqueles moldes vazados. Então, para eu entrar na topologia, não teve questão para mim, porque eu já estava fazendo bandas e pensando, né, nessa questão do espaço na minha tela. A minha tela era uma forma de eu recortar, fazer cortes e pensar o que está de um lado, o que está do outro, qual é o lado do espectador. Isso daí eu fiz também na minha escrita, né, Valéria? Na escrita de um romance que a Valéria, a editora dela, que publicou, e que ela fez o prefácio, prefácio, introdução, onde ela detectou que a minha escrita era topológica, que eu saía de um texto, entrava no outro, e ia fazendo cadeias, né? E voltava, entrava, saía, e isso tudo de forma espontânea. O que eu escrevia, o que eu pintava e o que eu aprendia ou lia de Freud e Lacan. Então, na minha clínica, a minha escuta é toda topológica. Aí já me fizeram a pergunta, que escuta é essa? Aí eu vou dizer, é escutar onde você precisa fazer cortes, porque vem pronto, o paciente te dá. Não é você ir lá, vou cortar aqui que está bonitinho, ou não gostei dessa fala, vou cortar. Não. Então, é esse diálogo, ou monólogo, ou essa relação, acho que é mais a relação entre paciente e analista, porque a transferência faz com que a análise transcorra dessa forma. O inconsciente, ele vai estar ali, como diz o Lacan, como herpes, né, no rosto no dia de festa. Então, é só escutar. Não vou entrar nesses detalhes, não, porque a gente iria ficar aqui horas e horas. Então, se para Lacan o real é o que nos escapa, aquilo que é anterior ao simbólico e não pode ser alcançado pela palavra, qual questão que se impõe aí? Será que os artistas têm noção desse real que não para de não se escrever? Essa é outra questão. Durante a minha presença lá no Parque Lage, eu escutava a maioria dos artistas tentarem definir suas obras até o esgotamento. Eles entravam em angústia, eu entrava também, porque você fazia um trabalho, falava do trabalho, voltava para casa, fazia outro trabalho, levava. Então, esse vai e vem, que era até o esgotamento. E aí diz o poeta, avançar para o começo, quando se chega ao fundo do poço,
já se pode ver o nada. Resolvi, paralelamente à psicanálise, fazer um curso de extensão na PUC, CCE da PUC, sobre arte moderna. Eu queria ouvir, ou aprender, ou ter mais noção do que os artistas faziam. Então, no trabalho final, o meu título, claro, que entrou a psicanálise, foi a repetição de representações e sua relação com os motivos, com vida própria nas artes. Um título enorme, né? Ou melhor, os artistas que ilustram essa busca incansável em invenções que não cessam de não se escrever. Posso afirmar que eles, sem saber, escavavam para confirmar o estigma do real, que se escreve e não se reúne a nada. Ao perseguirem seus motivos, eles criaram obras com vida própria. Incluo nessa série, vou dar alguns exemplos que eu pesquisei, a pintura da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que essa pintura acompanhou ao longo de sua vida, cujo sorriso enigmático nos questiona. Se o real escapa, sorriu para mostrar que não se esgota. O real ou o sorriso? Creio que o sorriso da Mona Lisa suporta o real para Leonardo, porque para a ciência não suporta, ela supõe o real. A psicanálise suporta esse real. A Catedral de Rouen, ou as nenúfares para Monet, a Montanha Saint-Victoire para Cézanne, os recortes coloridos para Matisse, o touro para Picasso, as latas Campbell Soup para Andy Warhol e as instalações de pilhas para Donald Judd, entre tantos outros. Então, não posso deixar de citar a obra da Lygia Clark, que aí, nos dias de hoje, no nosso momento, eu tenho ela aqui na minha sala, bati o olho, eu falei, o que é isso que essa mulher fez? Momento em que seu projeto visava religar arte e vida, além de intensificar-se nas práticas artísticas em experimentações de toda espécie, pois ela extrapolou as fronteiras da arte e contaminou a vida social. Diz ela, na verdade, o que eu queria fazer era expressar o espaço em si mesmo. Então, dona Lygia Clark já estava fazendo topologia sem saber. E não compor dentro dele. Ela queria expressar o espaço e não compor objetos dentro do espaço. Surgem os famosos bichos. Olha aqui os bichos. Se minha filha estiver vendo, ela que me deu. Então, os bichos que você manipula, como os nós você manipula, como a banda você manipula, como você faz como quiser. E ela chama de bichos. Então, esses bichos eu chamaria de Covid-19. Que, em suas palavras, ela diz assim, caíram como casulos de verdade da parede para o chão. Aí isso até me assustou. Tudo bem. Lygia Clark. Tem outros artistas que também trabalham com a banda de Möbius, que seria o Escher, a gente não pode esquecer. Max Bill, que ganhou a Bienal em São Paulo com uma obra que era uma banda de Möbius feita de aço, enorme, linda. E a frase do Lacan,
que sempre eu uso no seminário, que seria: eu te batizo real, porque se tu não existisses, era preciso te inventar. Então, podemos inferir que há uma proximidade entre a transmissão da psicanálise e o ensino da arte, no que diz respeito ao ponto de não saber, pois o inconsciente não descobre nada, já que não há aí nada a descobrir. Não há nada a descobrir no real, pois que aí há um furo. O inconsciente aí inventa. A dona Lígia não inventou os bichos? Diz o poeta Gil Wolman: eu não quero mais dizer, eu quero fazer dizer. O que importa em uma análise é conduzir o sujeito ao impossível de dizer, onde ele bate na questão da Lalande. Ou melhor, a esse lugar de ausência, que Lacan designa como sendo o da absolvição e em que o sujeito emerge como um ser sem propriedades. Se meu percurso na psicanálise enveredou pela arte da topologia, não sei dizer quando e como, pois, diante da questão do espaço, o que me atraiu foram esses objetos que vocês viram na foto e a escrita nodal, do Novo-Romiano. Ou, como diz Lacan, a imageria do dizer. Esse estofo topológico visa transmitir e pensar a psicanálise, pois, segundo Lacan, a topologia representa a própria estrutura. E aí, Lacan, não vou estender muito, a gente já está com um tempo bom, ele vai falar muito sobre corte, pois é do corte que ele deduz essa superfície, ele organiza o furo, o corte é a própria banda de Möbius, e aí essa equivalência entre corte e banda de Möbius dá um suporte não substantificado ao que Lacan entende por sujeito barrado como puro corte. Então, quando os artistas, que eu percebi, o que os artistas vão nesse esgotamento e entra a questão da banda, do espaço, como entrou para Lygia Clark, para o Escher, né? Eles estão trazendo o próprio sujeito, a questão da estrutura do sujeito. Bom, ao preparar, vou terminar, ao preparar essa fala, posso dizer que não falei à toa, como também sei que não operacionalizei nada, pois a topologia está precisamente onde há um furo. Eis a transmissão da topologia que tentei mostrar para vocês, até para vocês perceberem como é impossível transmitir topologia. Dostoiévski escreve: tentamos nos aproximar do fim, mas tão logo o atingimos, não estamos mais satisfeitos. E isso é verdadeiramente bem cômico. Finalizo, então, essa minha apresentação ao fechar as cortinas dessa janela fictícia. Nós estamos atendendo nessas janelas, né? Essa realidade agora para todos os analistas se impôs. Desde março, entramos em contato com um mundo de inseguranças, tristezas, mas um pouco dessa live sobre a arte da topologia nos servirá para descobrirmos belezas, forças ou a busca de uma essência que deixa de existir dentro e passa a se misturar fora. Mistério alegre e triste de quem chega e parte. Bom, desejo a vocês que extraiam, nesse momento pandêmico, ou binário, como bem definiu a Carmen,
o encontro com o terceiro, ou melhor, enodar RSI, para que possamos extrair daí algo novo para nossas vidas. Eis minha última questão. Qual é a função do analista online? Cada analista, em sua tela, deve dar conta de suas angústias, para depois escutar e suportar como cada analisante lida com o real, ou Covid-19. Isto é, saber inventar aí um artifício, savoir-faire, como os bichos da Lygia Clark, ao expressar o espaço em si mesmo, modo de gozar sem ser pelas vias do sofrimento. Isso é vida. Isso é encontrar nas artes e na psicanálise o quê? Não sabemos. Depende de cada um dos nós. Se cuidem. Oi, pode abrir agora o fone, então. Adorei, gostei demais, Beth. Muito, muito legal. Que bom, que bom. Pode abrir o Fábio? Oi. Cadê o Fábio? Estou aqui e os microfones já estão liberados para abrir. Ah, tá. Então, cada um pode abrir o seu, tá? Eu Sim. gostaria, começando com uma pergunta, Beth. Oi, pode perguntar. Gostei muito que você trouxe a questão da arte, né, de um modo original, próprio, né? Gostei bastante. E aí você faz uma pergunta, né? Se a arte opera com a mesma questão operacional da análise, né? Você comenta duas coisas. Essa é uma questão, não é? Hã? Eu trouxe como questão. Como Será? questão, sim. Aí, só um pouquinho. Aí você comenta duas coisas, menciona duas coisas. Um, o inconsciente inventa, e outro, a imageria do dizer. Acho que essas duas questões se encontram na análise e na arte, não é isso? Não, tem muitos pontos de encontro. Tem muito. E muitos artistas, eles conseguem chegar numa identidade própria, num sujeito. Vou dar exemplo do Picasso. Se olhar um trabalho, você sabe que é Picasso, não precisa nem de assinatura. Então, tem ali uma marca. Ele encontra a sua marca. Então, o próprio Lacan diz que quando a gente reconhece sua marca, a gente coloca ela em qualquer lugar. Então, o Picasso fazia cerâmica, performance, quadros, esculturas, e tudo tinha a marca dele. Não necessariamente teria que ser um trabalho isolado. Ele expandia para todas as áreas. Ele sabia se virar com o seu sintoma. Isso, porque aí tem a nossa terminologia, né, da questão da fantasia, do fantasma, do objeto A, que fica aqui no centro do nó, que é o lugar que faz essa troca entre o real e a questão do espaço dentro e fora. Ele faz essa janela sujeito pulsão de ar, né? Que seria a causa do desejo, seria o lugar do analista, tem muita coisa, seriam os objetos pulsionais, né? Em ar, que o Freud coloca, e o Lacan traz a voz, que seria o cross-cap. Olha, aí a gente iria ficar aqui debatendo, mas é um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos. Então, estou escrevendo um livro sobre tudo isso. Né, Valéria? A minha publisher. E vai ser um livro sobre todos esses pontos de encontro e desencontro, porque nem todo artista entra dessa forma nas artes. Então, tem artistas que, né, vão trabalhar o espaço como objeto e outros vão trabalhar o objeto no espaço. Essa é a grande diferença. E mais? Alguém mais quer perguntar?
Não sei se eu respondi a tua pergunta, Carmen. Sim, foi ótimo, obrigada. Eu queria pedir para a Valéria fazer um comentário. Valéria, agora que durante a fala da Beth, que eu vi que você estava aí, eu tinha tanta gente quando eu cheguei, eu não tinha visto. Ela está aí desde o início. Prazer. Pois é, mas mas eu só durante a fala da Beth que eu foquei em você, porque ficar aquele monte de gente, eu não tinha visto você. Prazer. Muitas janelas. Muitas janelas. Mas prazer em receber você aqui. E aí, bom, pelo que a Beth está falando, você tem uma participação bastante grande na parte, sei lá, de publicação e não sei o que mais. Foi a parte da publicação do livro. E você teria algum comentário para fazer em relação à questão que a Beth falou? Em relação à questão que... Pegaram, hein, Valéria? Qual é? O que quiser, joguei a bola para você. Não, eu acho intrigante a questão da relação da psicanálise com a arte, porque ela perpassa, se a gente conversa com as pessoas, ela está ali circulando o tempo inteiro na fala do artista. E também é visível, lisível, digamos, em muitos trabalhos, né? Ou não. Como é que é, Valéria? E a gente pode, muitas vezes, se ler isso nos trabalhos dos artistas, ou não. Isso que eu falei, ou não. Nem todos. Nem todos, Em relação ao livro da Beth, eu acho, não sei se todas as pessoas que estão aqui já leram, mas é extremamente estimulante de ler, porque ele te coloca nesse movimento topológico, a leitura do livro te coloca em movimento topológico. E aí, ao finalizar o livro, né, você faz um percurso e você se dá conta que você fez um percurso ao longo do livro, nesse posteriori. Então, assim, é uma mostração, digamos. Ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores da topologia, né? Topologia do sujeito produzindo, que é bem legal. Legal. Tá bom. Tem mais alguma questão? Queira fazer alguma coisa mais? Não. Adriana, quem mais? Oi? Adriana. Que Adriana, tudo bem, Adriana? Ela acompanha os seminários, tudo bem? Solange. Solange, Rosa, Ângela, tudo bem? Então, vocês estão sendo chamadas a fazer alguma colocação, a fazer alguma pergunta. Quem mais tem aqui? Júlio, Zeli, Hélia está com o telefone. O Júlio está Hélia não está aí. Microfones fechados. Hélia. Oi. Estão sendo convocados a fazer colocar uma opinião ou fazer alguma questão para também quero, hein, Carmen, se alguém quiser fazer uma pergunta pelo chat, quiser escrever a pergunta no chat, eu replico a pergunta aqui. Se eu quiser fazer a pergunta... Pode ser, mas é que todo mundo é lá da letra, conhecido, mas pode ser, se alguém se sentir mais à vontade, mas não acredito. Sim, posso... sim. A partir do que a Valéria... Solange falando. A partir que a Valéria falou do seu livro, Beth, quando é que nós vamos ter o prazer de poder ter acesso a esse livro? De topologia, que você está dizendo. De topologia, sim, claro. Sim. É uma missão que eu tenho comigo mesmo, de finalizar e fechar com o livro. Só que falar ou escrever não é a mesma coisa que mostrar, né? Então, tem uma diferença aí. Né? Eu queria falar um pouquinho, porque já que você comentou a respeito da topologia e do RSI, né, do real simbólico imaginário, como a estrutura do sujeito, a estrutura psíquica, né,
E aí você falou muito de cortes, você falou muito dessa questão, como funciona numa análise por onde, a partir desses cortes, o sujeito vai ressignificando, vai trabalhando, né? E aí eu queria que você... Aí a questão importante da angústia aí, da presença da angústia nesse movimento, nesse percurso, né? E eu queria que você falasse um pouco nesse momento atual da pandemia e como também nessa questão do artista, porque você falou assim, é o vai e vem que leva a um esgotamento, né? E então poder falar um pouco disso nesse momento, desse momento novo, né, para todos, desse real que é invisível, mas que acossa e assola a todos, né, porque pegou a todos, né? E também nessa questão desse real do artista, para o artista, né? Que angustia não só o artista, mas também aquele que lê, que vê nessa relação aí, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente poder abrir nessa questão, não só da psicanálise, né? Mas também já que a sua fala foi psicanálise, arte, esse RSI aí, né? Perfeito, Adriana. Eu vou dizer o seguinte, se a gente for pensar na angústia, é essa proximidade desse furo é que traz angústia. Você sabe disso. Então, na análise, com esses cortes que o analista vai fazendo, essas construções e esse esgotamento da fala, o paciente entra em angústia. Por exemplo, se eu mostrar para vocês aqui, quando a gente vai trabalhar o espaço. Esse lugar, né, onde você vai fechar, antes de fechar, é o próprio furo, é o buraco. E aí o paciente entra em angústia quando a gente corta. Cortou a fala, que é dentro e fora, está tudo certinho. Você faz o corte, você promove isso daqui e entra nesse espaço que é o lugar, vamos dizer, da quarta dimensão, do impensável, do irrepresentável, do horror. Aí eu vou chamar de horror, de sofrimento, de angústia. E aí o paciente, apressadamente, ele fecha. E aí ele não sabe se vem para cá ou se vem para cá. Ele tem que escolher. Então, nesse momento, ele faz escolha. Não, eu vou para a direita, pego um significante e começo a trabalhar e dar sentido, porque a angústia é não ter sentido, a angústia é não ter palavras para, né, dizer sobre isso. Aí ele se ordena. Aí o analista vai lá, corta outra vez. Então, esses cortes e suturas na análise é que vai fazer com que o paciente comece a reconhecer todo esse projeto aqui de sujeito que está se esboçando, que nem ele sabia. E aí começa a comparecer para ele ter mais tranquilidade, não vou dizer paz, não, mas ficar mais, o gozo abaixar e poder curtir mais esses trajetos antes do analista novamente cortar. Por isso que a análise é terminável e interminável, não se esgota, porque o real vai estar sempre ali acossando. O que acontece com os dias de hoje? Esse Covid está colocando todo mundo sem saber para que lado vai, sem saber o que fazer com esse espaço onde botei a mão, eu fui numa loja com a minha filha, ela com álcool gel na mão, eu fui pegar numa roupa
Vem ela correndo lavar minha mão. Eu falei, o que é isso? Por que você está botando álcool gel? Mãe, você pegou na roupa. Então, é um pânico de contágio, de morte. Aí entra a questão da morte. Muito visível, muito visível. A gente está de cara com isso. E não sabemos para que lado vamos. Aí vem a ciência binária, é isso, aquilo. Vem o governo, é isso, aquilo. Por isso que a Carmen trouxe esse binário e a gente precisa trabalhar é o real. É essa realidade que a gente está tropeçando. Que realidade é essa? É o Covid. É uma realidade cruel. E tem que pegar com artifício, fazer, inventar e fazer alguma coisa com isso. Não sei o que, para cada um vai surgir ideias, né? Criações para poder aplacar a angústia. Porque o artista, quando ele entra em angústia, ele tem que criar uma obra. Ele vai lá e cria, aí ele aplaca. Daqui a pouco ele começa outra vez a entrar em angústia. Aí ele cria outra obra. Eu vi lá no Parque Lage. Tinham colegas, né, que não sabiam o que fazer, às vezes até rasgava o quadro. O professor não gostou, vou jogar fora, tem que fazer outra. Entrava em angústia. A análise entra aí para que isso seja mais tranquilo do que uma produção dentro de um lugar que não tem essa orientação, né? Ficava todo mundo descabelando. A análise, o analista, a transferência, o fazer semblant é para isso. É para que esse fantasma encontre um lugar para ele se expressar. Então, eu acho que o papel do analista nesse momento é muito importante. Tem atendido pessoas que, olha, eu fico até assim, da onde está vindo isso? É muito louco. E outros não estão nem aí. Eu usar máscara, fazer isso, fazer aquilo, não quero, não vai pegar em mim, né? Daqui a pouco está a família toda com Covid. Entrou como? Pela janela, pela fresta da porta? Né? Não tem explicação. Então, acho que se Lacan estivesse vivo, a teoria dele seria assim, um prato cheio para ele constatar que o RSI, nesse momento, tem a sua função. De enodamento. Você vai enodar 3. Real, linguagem, real, vida, simbólico, que é a linguagem, e o imaginário, que é o corpo. Porque o Covid pega no corpo. Então, não vou estender aqui, seria algo para falar e falar e falar. Mas, em linhas gerais, seria esse momento perigoso que estamos vivendo. E triste, tem muita tristeza aí no ar. Não dá para tamponar, está exposto. E o analista tem que lidar com suas próprias angústias para poder escutar. Senão você não escuta, você entra nesse clima de horror, de horror. E não é para o analista não é para fazer essa função de, né? Eu e o meu paciente estamos com medo. Não. Né? Não é nada disso, que é isso, vai passar, né? A gente tem que aplacar. Com mentiras até, porque a gente não sabe. Não, que isso. Ontem mesmo, uma paciente, meu marido fez o teste porque entrou em contato com o neto, que o neto foi numa festa, que os pais estavam com Covid. Aí vem em cadeia. Aí ela entrou em pânico. Não dorme com o marido, ele está isolado, não sei o que, foi fazer o teste. Aí hoje veio a resposta. E eu tinha dito para ela, você está precipitando, pode ser que ele não tenha nada. Por que você já está angustiada? Veio a resposta, não, é negativo, não está com Covid. Olha só o sofrimento que se instala e a gente não dá conta.
Então, isso também. Eu acho que porque tem muito a ver com esse significante morte, né? Isso. Que não tem uma representação, Não, né? mas é o próprio real. Né? É o próprio real, sem representação, sem... Impensável. Impensável. E a questão do não saber nada disso, né? Sim, não mas... sabe nada disso. Exatamente. É aquele momento do corte, você, né? Estou no espaço, estou no furo, estou no buraco. Vou fazer o quê? Tem que fazer alguma coisa. Nem que seja limpar tudo que entra na tua casa, faz aquela limpeza louca, toma banho, muda de roupa, não sei o quê. Tudo isso está fazendo um ritual de pânico. É como se eu dissesse, trouxe da rua para dentro o convite, o real. Então, não sei o que fazer com isso. É bem, olha, eu nunca esperava, com a idade que eu estou, estar vivendo isso. Minhas filhas, meus netos, adolescentes, criança. É muito louco. É uma realidade que eu não sei aonde a gente vai parar. Porque vai deixar marcas. Vai deixar. Nós estamos num momento traumático. O que fazer com isso? Temos que, né, saber fazer aí. É Lacan puro. Vamos inventar. Vamos criar algo que nos satisfaça. Cada um, seu cada um. Respondi aí. Eu estou me empolgando porque... Sim. Legal. E aí, quem se animaram? Quem mais vem? Depois de uma resposta dessa, tem que vir uma outra pergunta aí. Quem vai? Oi, Beth, eu queria te perguntar, assim, porque outro dia, num seminário, estava se abordando a sublimação não como a produção de alguma obra, como recortamento social, né? Enfim, mas como um processo, né? E aí eu fiquei pensando se não poderia ter alguma coisa, não haveria uma aproximação aí da sublimação, não, enfim, como um processo, mas assim para o savoir-faire. Não necessariamente como a produção de uma obra, ou, enfim, mas como algo que o sujeito pode fazer diante de uma situação de muita angústia, né? Aí isso que você vem falando, aí me ocorreu te fazer essa pergunta. Ô, Júlio, até essa palavra sublime, ação, que o Lacan, lá no Seminário 18, ele coloca e entra com objeto A. Então, cada um vai produzir alguma coisa com objeto A, que, né, ele projeta no analista, depois o analista toma, isso é seu. Então, cada um tem uma identificação aí com o seu próprio objeto. Posso dizer isso? Acho que não. Uma identificação com o objeto. Fazer alguma coisa com essa causa de desejo. Com a causa de desejo. Qual é o desejo de cada um? Tem que ter cuidado com as palavras. Porque para cada um vai ter uma causa que o leva a fazer alguma coisa aí. E estou tendo vários exemplos. Vou pintar um quadro. Vou fazer tie-dye. Vou fazer vela. Cada um está tendo uma saída. Quem não tem saída está em pânico, está sofrendo, ou está paralisado. E aí a gente tem que dar outra, que estava assim, na outra sessão, comecei a dançar. Minha família está achando que eu estou maluca, mas eu estou dançando. Eu quero dançar. Tudo bem. Outra vai para a cozinha. Estou cozinhando, cada dia eu faço um prato. Né? Vocês estão percebendo que estão mostrando saídas de cada um. Então, e tem também trabalho social,
tem trabalho, né? Então, sim, isso vai por vários caminhos, né? Vários Assim, vai por trabalhos. caminhos. Eu moro aqui em São Conrado, várias missões para a Rocinha. Então, eles estão ajudando a Rocinha mesmo, ou com mantimentos, ou com roupa, estão sempre fazendo pedidos, e tem caixas e caixas lá embaixo, que a gente está com suprimentos que a gente está mantendo. Então, não tem resposta pronta. Tem cada um buscar, inventar nesse lugar, saber fazer aí. O analista... É do singular de cada um, né? Exatamente. Exatamente. Eu estou falando assim de uma forma que todos possam entender, mas, teoricamente, na psicanálise, a gente sabe, né, da questão do objetuar, né, para cada um, essa causa de desejo, onde é que ela vai, por conta do fantasma de cada um, sujeito, pulsão de ar, como isso vai se instalar e o sujeito vai fazer alguma coisa aí, né? Um sintoma. Aí entra a questão do sintoma. Não é nem sintoma mais. Mas eu acho que não pode paralisar. Que aí entra na questão do buraco. Como se entrasse no buraco. Né? Cada um à sua maneira, né? Isso. Ter saídas. Buscar saídas. Pode ser provisória ou pode ser permanente, não sei. Isso a gente vai saber depois, né? Pessoal, passando aqui para lembrar que a gente está se aproximando do final, os últimos 15 minutos agora. Eu estou aqui... Tem alguma questão? Olha, surgiram muitas vontades. Quando você falou sobre o artista, ele entra num processo de tristeza e precisa colocar isso na arte. Eu sou músico e eu vivo isso na prática, né? Então, e comecei a me acostumar com os altos e baixos, porque nessa pandemia o que mais tem me acontecido são dias onde eu estou bem e dias onde eu estou mal. E aí, cobrava muito por isso e eu estou começando a deixar isso fluir. E sempre quando eu estou mal, eu procuro a arte para poder ficar bem. Então, vou fazer para acalmar, né? É o Rivotril. Funciona como Rivotril. Então, foi ótimo te ouvir nisso. Assim, nossa, estou aqui. Assim, quando acabar aqui, eu vou fazer alguma coisa. Ou eu vou tocar um instrumento. Não deixa de fazer, não. Eu vou escrever, eu vou desenhar. As academias online, né, de vários personal fazendo aulas, tem de tudo. Tem shows online. O pessoal não parou. Eu acho isso fantástico. Eu quero muito agradecer a sua participação, a participação de todas as pessoas que estão aqui com a gente nessa tarde. A hora passou assim, rápido. Então, a gente tem 5 minutos para terminar. Para mim também foi ótimo, gostei. E dei um passo a mais, porque essa transmissão, né, da topologia, a arte vem, né, dar o suporte, não fica ela solta. Eu comecei a construir várias bandas, estão vendo? Estou com mania de fazer banda. Coisa linda. Aí, quando chegar o final da pandemia, de bandas. Beth, uma coisa que eu queria falar a gente está num momento bem difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma janela para muitas coisas novas. Nessa pandemia... É tudo novo. A gente não sabe nem mexer no Zoom. Para mim, eu comecei a dar o seminário pelo Zoom, não sabia fazer nada. A gente aprende, correndo quanto tempo. Verdade. Olha, na minha família, a gente conectou familiares que estavam distantes há 20 anos. Pessoas que não se viam, que não se falavam. E a gente teve uma reunião do Zoom aqui com 50 pessoas que eu nunca mais tinha contato. Nossa Senhora, tanta gente assim. Foi incrível, incrível. Eu tenho uma família muito grande, com muitas ramificações, né? E foi por conta da pandemia que a gente conseguiu computar, né? Eu queria também aproveitar e dizer que o Júlio e a Regina fazem um trabalho chamado Os Leitores,
É um trabalho, ele me convidou para participar. Por conta da demanda de trabalho que eu tenho tido nos últimos tempos, eu não consigo contribuir muito, mas eu até faço um convite para quem quiser participar. E, Júlio, eu estou fazendo um convite aí, não sei se eu posso, mas agora eu já comecei. Porque é muito interessante, onde as pessoas fazem leituras de texto, e todo dia eu tenho um texto novo para ler de alguém que eu não conheço, com uma interpretação completamente diferente. Isso. É muito legal, é muito rico. Assim. E, recentemente, o Júlio começou a ler poetas que a data do nascimento é a data que a gente está aqui. Então, eu tive a oportunidade de conhecer gente nova, poeta novo, coisa muito legal. Então, ele está rindo. Hein, Júlio? Isso Gostei. e é muito legal esse trabalho. Então, assim, Obrigado, Fábio. Eu precisava desse retorno. Obrigado. se o outro fala assim, qual é a próxima? É só ir buscar quem nasceu naquele dia. Não precisa ser poeta, basta ser interessante. E a gente teve já o prazer de ter aqui Júlio Regina, já aqui na roda de conversa. Foi muito interessante. Não, imagina. O prazer é meu. A roda que eu e a Carmen, que a gente começou a fazer, ela tem movimentado muito o nosso trabalho, né? Do meu trabalho como jornalista, como professor de tecnologia, que eu ensino muitas pessoas a usarem as ferramentas. Então, a gente passa a semana trocando, conversando, mandando mensagem no Zap, e é muito legal. Então, assim, eu queria muito agradecer a presença de todas as pessoas aqui. Já deixar um convite para o próximo sábado, às 15 horas, a gente vai estar junto. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E queria passar a palavra para o Júlio. Acho que o Júlio quer falar alguma coisa, depois a Carmen. Fiquem à vontade. Não, era só para falar isso. Para mim foi surpreendente o que eu estou fazendo, porque, enfim, está sendo muito divertido, né? Assim, essa ideia de buscar as pessoas e fazer essa pesquisa e tal. Não era só isso, fiquei surpreso. Obrigado, Fábio. Obrigado, Carmen. Obrigado você pela Obrigado, Beth. Prazer. Muito bom estar aqui, ter te ouvido. Assim, é sempre muito bom. Mas foi especial porque foi ligado especificamente ao seu percurso, né, como artista e essa ligação, né, com a topologia que você foi descobrindo, né, que eu acho que é essencial para tudo, né, assim, essa topologia, né, tá. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês, Valéria. Super obrigada, Beth. Lacerda, Solange, Rosa, Hélia. Oi, Hélia. A gente é que agradece. Obrigada, Beth. Adriana, Carmen. Foi ótimo. Tem vários aqui escondidos. Até minha irmã está aqui, a Ângela. Tudo bem. As pessoas já entraram, já saíram, mas tem a Célia. Oi, Célia. Sim, eu queria ver se alguém mais quer dizer alguma palavra, despedida, dar um alô, alguém quer comentar mais alguma questão para a gente fechar aqui. Quem mais? Bom, eu agradeço muitíssimo a participação da Beth, que foi assim fantástica, contribuiu muito, foi muito própria, muito singular, né? Trouxe questões muito interessantes, agradeço muitíssimo. E agradeço a todos vocês que participaram e a presidência de todos. Estamos sempre aqui, toda semana, às 3 horas. Quando há alguma mudança do esquema, do horário, a gente avisa sempre com bastante antecedência, né? Então, agradeço muito a todos, agradeço ao Fábio, meu parceiro de trabalho, com quem eu conto para tudo, porque já deu para ver que eu sou bastante enrolada com essas tecnologias, e eu conto com tudo para o Fábio, que me dá aquele suporte, que está sempre junto aqui. Muito obrigada a todos vocês, e uma boa tarde. Obrigada, Carmen. Obrigada, Beth. Obrigada a todos. Saudades, viu? E a gente pode conversar mais. Saudades. Deixa eu só. Boa tarde, Carmen, Fábio, Beth. Obrigado. Obrigada por ter vindo, Célia.
Beleza, gente? Eu só fechei aqui Saudade. o YouTube, então a gente já não está mais ao vivo. A gente pode fazer agora aquele petit comitê entre a gente aqui para se despedir, como a gente gosta, né? Então, quem Tchau, quer pessoal. Tchau, um abraço. Fiquem bem, se Abraço, cuidem. Um beijo. beijo para todos. Beijo, Vai, beijo. dona- Beijo, gente. Obrigada. Saudade. Até a próxima. Foi ótimo, Beth. Obrigada pelo convite. Valéria, Júlio, Beijo, amanhã, né? beijo, beijo. um beijo para Beijo. todos. Ah, sim. Célia, que é irmã? É irmã? Não. Então, a Célia mora aqui no meu prédio, ela Ah, é sim. psicóloga também, Ah, sim. Veio participar também. Bem-vinda, Célia. né, Célia? Seu microfone está fechado.